E aí, pessoal? Agora a gente vai falar sobre nossa prática da disciplina de biotecnologia sobre a obtenção de um biopolímero. Primeiro, gente, polímero nada mais é do que macromoléculas, né, formada por algumas estruturas menores, no caso chamado de monômeros. Essas moléculas elas conseguem se unir, né, e formar uma macromolécula, chamada macromolécula polimérica. Então assim a gente consegue fazer um plástico, né? Então o polímero nada mais é do que também a formação de um plástico. Quanto ao biopolímero, eles são polímeros que são produzidos por seres vivos, né? Então a gente tem um produto biotecnológico, por quê? A gente sabe que produto biotecnológico é todo aquele produto onde eu tenho uma ou mais substâncias obtidas de um ser vivo, né? Então o biopolímero ele se encaixa aí. Nesse caso, na nossa prática, utilizamos como uma substância de origem vegetal, que no caso seria o nosso amido, né? Você sabe que o amido ele é encontrado em vários vegetais. A gente tem amido de milho, amido de batata, de mandioca, né? Então a gente tem várias fontes de conseguir o amido. E o amido ele é um polímero natural, né? Constituído de muitas moléculas de glicose juntas, né? E que eles formam uma grande cadeia, né? Então, dentro do amido, basicamente encontrar dois tipos de amido, né, misturados. A amilopectina, que ela é mais ramificada, e a amilose, que ela é uma cadeia linear. Então guardem esses dois nomes, a gente vai precisar um pouco deles mais na frente, na hora do nosso procedimento. Tá bom? Quando a gente seca o amido, ele forma uma película, né, devido às ligações de hidrogênio que estão entre as cadeias. E aí a amilopectina, ela não interage tão bem quanto a amilose, devido a ser ramificada, né? Então a gente vai precisar quebrar a amilopectina para poder transformar ela em amilose, para facilitar a formação do biofilme. Então a gente utiliza basicamente o amido como fonte de origem vegetal, né? E na nossa prática, na nossa técnica, ela inicia-se pesando 2,5 gramas de amido, né? Então utiliza-se o vidro de relógio, né? Pesa-se esse material e transfere ele em um becker. A esse becker adiciona-se 25 ml de água destilada. A partir desse momento é necessário que se faça a agitação com bastante vidro. Então até o final da prática há necessidade de ficar agitando para evitar que forme aqueles grumos, né, na suspensão. Então fica se agitando com bastante vidro. Após isso adiciona-se 3 ml do ácido clorídrico, 0,1 mol por litro. Esse ácido clorídrico ele tem a importância, é justamente ele que vai quebrar a amilopectina, né, que eu falei para vocês que tem uma cadeia mais ramificada, e dessa forma ela fica mais difícil de formar o polímero. Então o ácido clorídrico quebra a cadeia ramificada da amilopectina, transformando ela em uma cadeia linear, ou seja, em amilose, facilitando assim a formação do biofilme. Tá? Após eu acrescentar 3 ml do ácido, eu preciso acrescentar 2 ml de glicerina. A glicerina é uma substância plastificante, ela que vai dar a característica plástica ao polímero, né? Pode-se fazer sem ela? Até pode, mas a gente tem uma dificuldade que talvez possa ficar um plástico mais sensível e até mesmo vir a ter rachaduras, ficar mais frágil. Então o ideal é que se use a glicerina, utilizaremos 2 ml de glicerina. Após adicionar a glicerina, levamos o becker para uma manta aquecedora, onde vai ser feita a fervura dessa suspensão, né? Então, somente após a fervura dele, nós diminuiremos a temperatura, numa temperatura mais branda. Então inicia-se em torno de 100, a gente abaixa para 20, 30. Após eu diminuir, eu conto 15 minutos. Então esses 15 minutos, a suspensão que antes era meio leitosa, meio branca,
ela vai ficar um gel, né, mais solidificado, até ficar uma suspensão mais líquida, liquefeita e bem transparente. É esse ponto que a gente precisa, né? Lembrando que a gente colocou o ácido antes, então agora a gente precisa neutralizar a reação, né? Então, quando acabar os 15 minutos em temperatura branca, que ele estiver líquido, eu vou acrescentar em torno de 5 gotas de hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro. Para quê? Para poder neutralizar a reação. Eu neutralizei, agora eu vou derramar numa superfície lisa. Em laboratório, utilizaremos a placa de Petri, né, para poder funcionar como uma superfície lisa. Mas lembrando que a gente pode colocar em qualquer superfície lisa. Quanto à quantidade que se derrama, depende da espessura que eu quero. Eu posso muito bem derramar só um pouquinho, eu vou obter um biofilme mais fino, porém mais frágil também. Ou eu posso derramar na superfície lisa uma quantidade mais grossa, tá? E aí a gente tem um plástico mais grosso, né, mais denso. Então assim a gente consegue o objetivo de produzir um bioplástico, né? Esse bioplástico ele tem várias aplicações, tanto na área da indústria como na área farmacêutica também. A gente consegue fazer ele também com outras técnicas, tá? Mas essa foi utilizada na nossa prática. Então, assim a gente consegue fazer um produto biotecnológico e assim a gente conseguir produzir o nosso biopolímero.